meus amados, hoje dia 16 de janeiro de 2025, quinta-feira, da primeira semana do tempo comum, Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Queridos irmãos e irmãs, você que me acompanha todos os dias vai perceber que esta leitura já foi feita há uns dias atrás, para ser mais específico, na sexta-feira depois do Advento, dia 10. Só que na versão de Lucas, no capítulo 5, e aqui é a versão de Marcos. Então, basicamente, se repete a mesma história, só que com versões minimamente diferentes. Mas o contexto é o mesmo. Então, um leproso se aproxima de Jesus. E lembremos, como eu já tinha citado, que a lei de Moisés proibia que um leproso se aproximasse das pessoas, porque a lepra se transmitia de forma muito rápida. Então, um leproso era considerado, segundo o pensamento da época, um pecador público. Eles acreditavam que era por causa do pecado que ele trazia a lepra. Por isso que era o sacerdote e não o médico quem reconhecia se aquela pessoa era leprosa ou se ela estava purificada, ou seja, curada. Então, competia ao sacerdote isso, porque Moisés prescreveu dessa forma. Uma pessoa que tinha lepra não morava mais com a família, não tinha convívio social, ela tinha que se retirar, morava geralmente em comunidades de leprosos, eles vinham pela rua gritando leprosos, ou então tocando um sino, ou com os cabelos bagunçados, roupas rasgadas, para que as pessoas ao longe notassem e se afastassem, para que não transmitisse também a lepra para as outras pessoas. Mas você imagina o sofrimento para o leproso. Está longe da família, está longe da sociedade, desprezado, acusado de pecador. Então não era nada fácil. A gente às vezes lê o evangelho e não, talvez a gente não mergulhe na situação específica que vive aquela personagem que nos é apresentada. Então esse leproso, tanto é que ele cai de joelhos. O homem está tão desesperado, está tão angustiado, e ele proclama a fé em Jesus. Ele diz: Se queres, tens o poder de curar-me. Então ele está dizendo: Eu sei que o Senhor pode me curar. Basta que o Senhor queira. O Senhor tem esse poder. No texto de Lucas, a gente vê o verbo purificar, mas é o mesmo sentido. É porque era o termo que se usava na lei de Moisés, purificar. Porque está ligado ao que? Lembra? A impureza, ao pecado. Então, a partir do momento que ele era curado, ele era purificado da lepra. Mas é a mesma coisa, curado. E o texto aqui é bem interessante. Como eu falei, São Marcos ele tem vamos dizer, esse estilo dele próprio de fazer resumos. Então ele fala só assim: Jesus cheio de compaixão. Compaixão é sofrer com paixão, é sofrer junto com a pessoa. Esse com indica junto. Né? Paixão é sofrimento. O termo paixão, muitas vezes, que a gente coloca só como paixão amorosa e tal. Tanto é que a gente fala paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, não é porque ele estava apaixonado, né? Não. A paixão também indica sofrimento. Esse é o termo. Se você pegar o primeiro termo na tradução do latim passio, passionis, você vai ver que é sofrimento. Então, Jesus sofrendo com ele, vendo a dor dele. Então, cheio de compaixão, Jesus faz algo que ele não podia fazer. Ele estende a mão e toca no leproso. Ele não podia nem falar com o leproso. O leproso nem podia se aproximar dele. Então, quando esse homem se aproxima, ele poderia muito bem ter levado um belo de um esfrega de Jesus. Jesus ter dito: sai para lá, você não pode chegar perto de mim, não. Você é um pecador, você está contaminado pela lepra. Sai de perto de mim, não. O Senhor se compadece. Estende a mão e toca naquele homem. Gente, você imagina para esse homem o que era esse toque? Quanto tempo esse homem não tinha um abraço? Quanto tempo não tinha uma pessoa que colocava a mão nele, que estendia a mão para ele, que dava a mão para ele, que, sei lá, dava um beijo?
Ninguém, nem a esposa, nem os filhos, ninguém. Então Jesus toca e proclama, Jesus fala, eu quero, fica curado. Porque lembra que o homem tinha falado, se queres, tens o poder de curar. Jesus fala, eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desaparece, o homem fica curado. E Jesus já, né, despede o homem, mas como é comum, nós vamos ver Jesus fazer isso inúmeras vezes, não contes nada disso a ninguém. Por quê? É aquele fato que vira, aí todo mundo começa a correr atrás de Jesus por interesse, para resolver os problemas da vida. E Jesus queria que o povo o procurasse como Messias, como Salvador, que eles proclamassem pela fé e que seguissem Jesus não por interesse, mas por ver nele realmente o Messias prometido. E aí o Senhor continua, vai, mostra-te ao sacerdote, te oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles, para provar para eles que você realmente está purificado, então vai ao sacerdote, porque para que você possa voltar ao convívio social e da sua família. E oferece lá, eu não lembro qual que era o sacrifício, qual animal talvez, né, tivesse que fazer, mas tinha ali um rito de purificação, uma oferta a Deus pela cura, como agradecimento, e o sacerdote que ia reconhecer que este homem estava purificado, portanto podia voltar ao convívio social. Só que o que acontece, gente, ele sai, obviamente ele começa a contar, porque todo mundo sabe que ele era leproso. De repente, mas como assim? Peraí, tua pele tá bonitinha. Cadê as manchas da lepra? Cadê a carne? Porque, desculpe, gente, a carne apodrecia. A lepra é isso. A pessoa vai perdendo partes, dedo, mão, do pé. Começa né, nas partes mais, é, é, vamos dizer assim, né, o pé, a mão. E dali vai corroendo a pessoa. Como é que o povo não ia perceber que esse homem estava curado da lepra? E claro que todo mundo perguntava, ele na alegria saiu contando, e aqueles que perguntavam, ele falava, olha, foi Jesus. Então diz aqui, depois, como eu disse, São Marcos termina de forma muito sucinta também, que Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade, por quê? Porque todo mundo vinha em cima dele. Então o que ele fazia? Ele ficava fora, em lugares desertos, para poder ter momento de oração, para poder ter momento de tranquilidade, para ter momento também de estar com os seus apóstolos, seus discípulos. Mas, mesmo assim, o povo vinha de toda parte procurar o Senhor e, como eu disse, em geral, interessado na cura, na libertação que o Senhor podia fazer. E, Senhor, hoje nós, mais uma vez, oramos e lembramos, Senhor, das nossas lepras. Talvez, Senhor, não tenhamos lepra física, mas tenhamos a lepra do coração, a falta de pureza da nossa alma. Muitas vezes, Senhor, nós temos atitudes que nos levam realmente a distanciar-nos do próximo, distanciar-nos de Ti. Então, que nós possamos, Senhor, ser purificados, que nós sejamos lavados pelo Teu sangue, liberta-nos de tudo aquilo, Senhor, que possa ser uma lepra, seja no corpo, na alma, no espírito, que nós possamos ser renovados e transformados pela Tua graça. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.